Eu acredito, eu não sei se você tem o mesmo pensamento, mas eu acho que não existe nada melhor para um homem e para uma mulher do que ter a presença de Deus na sua vida. Pode existir tesouros valiosos no mundo, queridos, as melhores joalherias. Qual é a mulher que não gosta de ganhar uma joia? Mas não existe nada mais valioso, mais precioso do que a presença de Deus na vida de alguém. Quando você vai assim desejar, eu tenho costume, a Renata também faz isso, quando nós vamos desejar felicitações de aniversário para alguém, a gente deseja saúde, deseja felicidades, mas que acima de tudo, não falte sobre a vida dessa pessoa a presença de Deus. Jamais falte sobre a cabeça, sobre a vida de alguém, o óleo precioso do Senhor, o Espírito Santo que trabalha no seu coração, no seu interior, não deva faltar jamais, porque é disso que todo homem e toda mulher precisa, todo homem e toda mulher necessita. É que muitas vezes eles ainda não perceberam, aqueles que ainda não conhecem, não perceberam a necessidade que eles têm. Tem um vazio, que é o vazio que deva ser preenchido pela presença de Deus, mas eles não entendem que vazio é esse. Aí correm de um lado para o outro, vai comprar ouro, vai comprar carro zero, gasta dinheiro para ver se preenche, e o vazio nunca é preenchido, porque falta a presença de Deus. Então, é o que nós temos de mais valioso e que nós devemos desejar que todos sejam alcançados também por essa presença. Vamos lá. Eu quero trazer à nossa memória hoje a história de um homem que era covarde, que se sentia fraco, que se sentia pequeno, mas que experimentou da presença de Deus, e com a presença de Deus ele pôde livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Você sabe quem é este homem? Lá no livro de Juízes tem a história de Gideão. Gideão era um homem de visão limitada, ele era inseguro, se achava incapaz de realizar alguma coisa que Deus pedisse para ele, e o anjo apareceu, chegou lá para sondar Gideão, e ele falou: quem sou eu? O meu clã é o menor, eu sou menos importante aqui, sou o menor da minha casa. O que eu posso fazer? Eu não tenho. O que eu posso fazer? Esse sou eu mesmo, sou pequeno, não sei falar, talvez, eu sou limitado. O que eu posso fazer? Ele se sentiu um covarde, um incapaz. Mas, queridos, se você puder, vai ser aqui colocado, mas se você tiver também na sua Bíblia e preferir abrir na sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, o versículo 12, que é quando o anjo do Senhor diz algumas palavras a Gideão. Olha lá. Então, o anjo do Senhor aparece a ele, Gideão, e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Nossa, você é corajoso e o Senhor está com você. No versículo 14, é o próprio Senhor quem fala com Gideão da seguinte forma: então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua. Mas Gideão não era fraco, não se sentia incapaz, limitado, covarde. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Queridos, Gideão era o cara que há pouco nós falamos. Ele se sentia limitado, incapaz, inseguro, se acovardou e disse que não poderia fazer, disse que não poderia ir. Então como é que vem agora o anjo do Senhor e fala que ele é poderoso guerreiro, que ele é valente, que ele é corajoso? Como que isso pode acontecer, Anderson? Aí o próprio Senhor diz para ele: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Sou eu que estou mandando, vai e faça. O que isso quer dizer, queridos? Se ele era um cara que se considerava incapaz, covarde, como é que o anjo pode dizer isso para ele? Como é que o próprio Senhor diz para ele: vai na força que você tem, vai com a força que você tem? O que isso quer dizer? O que isso quer deixar explícito para nós? Nós vemos aqui, queridos, é o seguinte: o Senhor está querendo provar para Gideão o que qualquer um de nós podemos fazer se a presença de Deus estiver conosco. O Senhor está querendo mostrar aqui a Gideão: olha Gideão, é o seguinte, se eu estiver com você, você pode vencer, você pode livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Então, o que é isso aqui? A expressão quando ele fala, vai com a força que você tem, do versículo 14, tem a ver lá com o versículo 12, quando o anjo diz, o Senhor está com você. Ou seja, era a presença de Deus na vida de Gideão, queridos. É a força que havia dentro dele, não era dele.
Era uma força que vinha do Senhor, era uma força poderosa de Deus, que poderia fazer com que Israel fosse livre das mãos dos midianitas. Não era Gideão quem iria fazer, mas era o próprio Deus. Era o Senhor que habitava nele que ia fazer. Era a presença de Deus na vida dele que iria fazer. E assim acontece, continua acontecendo com cada um de nós. Continua acontecendo dentro de casas, continua acontecendo dentro de igrejas, os improváveis, às vezes aquelas pessoas que falam, eu não vou fazer, eu jamais vou subir, eu não vou pegar, eu não vou fazer, eu não posso ir até a porta para receber um visitante porque eu sou tímido, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sou capaz de liderar uma célula porque eu não dou conta, eu não sou capaz de fazer alguma coisa junto com a equipe da pastora lá para evento de mulheres porque eu não sou capaz. Quem sou eu para estar ao lado da pastora dirigindo alguma coisa, fazendo alguma coisa? Nós não somos capazes mesmo, queridos. Gideão não era capaz, mas era a presença de Deus dentro dele, e é disso que nós precisamos mergulhar mais fundo, nós precisamos ir um pouquinho mais com o Senhor, nós precisamos ir um pouco mais, ir mais além, deixar o Senhor nos levar, mergulhar nessa presença do Senhor, porque Ele é o tudo, e deva ser sempre o tudo em nossas vidas, amém, queridos? Então, queridos, existe alguma coisa que nós podemos comparar? Não existe nada que nós possamos comparar com a presença. E uma pergunta para todos nós refletirmos: o que significa para nós, diante de tudo aquilo que nós temos ouvido já, dos pastores que já ministraram, que passaram aqui, o que significa para nós ter a presença de Deus em nossas vidas? Qual é o significado da presença de Deus para cada um de nós? Como o Senhor tem se movido, como o Senhor tem se mostrado na sua vida, na sua casa, como o Senhor tem se mostrado nos pequenos grupos, como é que tem sido isso? Como é que o que significa ter essa presença de Deus? A presença de Deus, queridos, é a maior bênção que todos nós já podemos experimentar, que transforma as nossas vidas de uma maneira profunda e duradoura. A pessoa que tem um encontro com Deus, pode ser que um dia ela vá voltar atrás por questões de ser cara de pau, sem vergonha, relaxada, pode ser que ela vá voltar atrás, mas a pessoa que tem um encontro com Deus real, ela vai sair marcada, ela jamais vai ser igual, ela vai sair transformada. E essa transformação que o Senhor faz em nossas vidas é uma transformação duradoura. Então hoje eu quero colocar aqui para você algumas coisas a respeito da presença. Eu estou igual o pastor Davis, quando ele não trazia aquele aparelhinho moderno que ele tem agora tecnológico. Eu estou cheio das folhinhas aqui, elas não podem espalhar, mas está tudo numerado, está tudo certinho, não vou me perder. Queridos, existem alguns pontos que eu quero colocar para você a respeito dessa presença de Deus. A promessa de Deus é a primeira. A promessa da presença de Deus é um dos primeiros itens que eu quero colocar para você hoje. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 3:12, está escrito assim, ó. Nós temos aí? Tem, porque eu mandei, né? Está assim, ó. Deus respondeu: eu estarei com você. Isso ele falando para quem? Para Moisés. Eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. A promessa da presença de Deus na vida de Moisés. Moisés, aquele cara que disse que não ia fazer se a presença de Deus não estivesse com ele. Esse era Moisés, e isso era o que Deus estava falando para ele. A presença do Senhor estaria com ele, e a prova seria de que quando o povo fosse liberto, eles iam adorar ao Senhor naquele monte. Jeremias 29:11, na carta que o profeta envia de Jerusalém, aqueles que estavam exilados na Babilônia, os líderes, os homens que estavam na Babilônia, o Jeremias, profeta, envia uma carta para eles, e nessa carta diz assim, lá em Jeremias 29:11, esse é bem conhecido de muita gente, algumas canções falam a respeito disso, a carta dizia assim, olha: porque só eu conheço os planos que tenho para vocês. Isso serve para mim e para você também hoje, querido. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia! Na versão que eu tenho aqui, no meu esboço porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, o Senhor estava falando para aqueles homens que estavam exilados lá na Babilônia, que eles não ficariam por ali, que eles não morreriam naquele lugar, que a vida deles não acabaria, não terminaria ali, mas que haveria um futuro, haveria esperança para a vida daqueles homens. O Senhor estava mostrando para eles que lá no futuro, o Senhor estaria com eles. Ou seja, não vai acabar por aqui.
Este não é o fim, não está tudo acabado, a casa não caiu para vocês. Vocês ainda têm um futuro garantido, porque sou eu quem estou falando. Eu, o Senhor, estou falando. Queridos, Ele tem para nós também um plano melhor. Ele tem para cada um de nós um futuro já. Às vezes nós nos desesperamos diante das situações, por causa do governo, por causa da inflação. E a inflação está mesmo alta. Você vai no mercado toda semana, parece que foi remarcado os preços. Isso vai apavorando, vai nos causando um certo temor. Mas o mesmo Deus que estava com todo esse pessoal, com todas essas pessoas que nós podemos citar e falar da Bíblia, que estava com Gideão, com Moisés, que foi ali usado para falar com aqueles homens que estavam exilados, é o Deus que nós servimos hoje, é o Deus que nos garante o futuro, e a presença dele em nossas vidas faz a diferença em todo o tempo, e em todo o plano, e em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. No Novo Testamento nós temos a promessa de Jesus estar sempre conosco. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, vai chegar, 1, 2, chegou. Continuação do versículo 19, fala assim, ensinando-os a... Tudo bem, deixa eu ler o 19 também, obrigado, pode deixar, obrigado. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias. Aleluia. Lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa é para mim e para você, querido. É para mim e para você. Não era apenas para os discípulos, para quem estava ouvindo, para quem era contemporâneo de Jesus naquele momento, mas era para mim e para você. A promessa de estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Já chegou o fim dos tempos? Não chegou. Nós estamos vendo sinais. Nós estamos vendo rumores do fim, mas ainda não é o fim. Então o Senhor continua conosco, o Senhor permanece conosco, Ele continua cuidando de nós, Ele continua com a nossa casa, Ele continua na nossa igreja, Ele continua com os nossos pastores. Este é o nosso Deus, que prometeu lá que estaria conosco. Então por que nós vamos de repente largar tudo, jogar a toalha, pendurar a chuteira e falar, não quero mais, não vou mais fazer, eu não sou mais, eu não posso mais, eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz? Por que nós vamos fazer se a promessa de Deus é para mim e para você, de que Ele estaria conosco todos os dias? Ele continua conosco, Marcelo, Ele é na sua casa, Ele é na sua vida. Você já viveu, Marcelo, milagres que o Senhor fez na sua vida? É a prova de que o Senhor ainda continua conosco, continua velando pela sua palavra e pela sua promessa. Aleluia, glória a Deus. João 14, 16. João 14, 16 diz assim, ó, Jesus disse, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, consolador, conselheiro, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Aleluia. Ele estava falando aqui, queridos, do Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, que quantas vezes nós nos sentimos maus, quantas vezes nós chegamos diante do Senhor e nós não conseguimos nem falar, nós chegamos diante do Senhor chorando, nós chegamos amargurados, entristecidos, as deficiências da vida, os limites que às vezes nós colocamos e nós chegamos desesperados diante do Senhor e nos falta a palavra. O Espírito Santo vem e intercede ao Pai em nosso favor, porque Ele conhece o que vai dentro de nós, porque Ele habita dentro de nós, nós somos a sua habitação, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então Ele intercede por nós diante do Pai, Ele está conosco, e foi a promessa que o Senhor Jesus fez. Ele falou, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, que lhes mande outro, para estar com vocês, para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. O segundo ponto que eu quero falar é a respeito das manifestações da presença de Deus. Eu quero falar com você agora, querido, a respeito de uma experiência pessoal que eu tive. Recentemente eu perdi meu pai. A semana que vem faz 4 meses que meu pai faleceu. E dos filhos, eu fui o último. Nós somos em 6 filhos, 5 homens e apenas uma mulher. Tadinha da minha irmã, sofreu nessa vida. Apenas uma mulher. E eu fui o último filho a ir até o hospital para ver o meu pai. E quando eu cheguei lá, queridos, encostou uma moça com uma prancheta na mão. E ela começou a fazer umas perguntas para mim. Ela perguntou meu nome, foi conversando. Ela falou, me fala um pouco da história do seu pai, Marcos. Aí eu contei para ela, fui falando quem era o meu pai, que meu pai era um cara brincalhão, era um cara... na verdade, meu pai mudou muito depois que nasceu meu irmão caçula. Não que eu tenha mágoa nem nada, queridos. É que depois que meu irmão caçula nasceu, meu pai parece que virou criança novamente, né? Aí ele rolava com meu irmão no chão e eu comecei a contar isso
para aquela psicóloga, eu comecei a contar a história do meu pai, falando quem era meu pai dentro de casa, do amor, do cuidado, da relação que nós tínhamos. E eu falei do meu irmão, que mora na Espanha, que já esteve aqui na igreja algumas vezes. Eu falei, eu tenho meu irmão caçula, que mora fora. Aí ela me disse assim, Marcos, se hoje acontecer... Aí você já fica esperando, né? Vai, acontecer o quê? Fala. Se hoje acontecer... Ela não falou com essas palavras, mas eu entendi o que ela quis dizer. Se seu pai hoje morrer, se seu pai hoje falecer, o seu irmão tem como vir da Europa para cá? Eu falei, olha, não sei se ele tem condições, se dá conta, o tempo, eu não sei como é que pode ser isso. Ela disse assim para mim, então você tem a responsabilidade de falar com o seu irmão e explicar para ele tudo o que está acontecendo. Você é o responsável por falar com ele e preparar o coração dele para a situação do seu pai hoje. Eu falei, tá bom, né? Se é assim, está me dando essa incumbência, eu vou acatar. E ela terminou, fez algumas anotações e chamou a médica para conversar comigo. Aí eu entendi. Ela era realmente a psicóloga e estava preparando o caminho para a médica vir falar comigo. A médica chegou e falou assim, tudo bem, começou a conversar comigo. Ela falou assim, Marcos, seu pai sofreu um AVC isquêmico e foi muito forte o que ele teve. A isquemia atingiu um lado total do cérebro dele e está empurrando o outro lado. Ou seja, o tronco encefálico do seu pai está todo comprometido, ele já não manda sinal nenhum para o corpo. Tudo que você vê funcionando hoje aí no seu pai são os aparelhos que estão fazendo. O cérebro não manda mais comando para nada, tudo é através dos aparelhos. Então ele está todo comprometido, é um AVC irreversível. E ela foi me falando, né, foi me contando tudo. E ela falou assim, e nós vamos dar entrada no protocolo de morte encefálica. Morte encefálica, o protocolo é dado da seguinte forma, os médicos aqui do hospital são 2 médicos que fazem todos os exames e laudam, e depois vem um médico externo, vem um médico de um outro hospital, que depois eu descobri, minha sogra sabe dos paranauê desses negócios, o médico lá do Dante Pazanese é o cara que assina o laudo final, que comprova que aquela pessoa morreu, que o cérebro já não tem mais funções. E ela falou, então nós vamos fazer tudo o que tem que fazer, nós vamos abrir o protocolo e só damos encerramento quando este médico de fora vir fazer, e fique tranquilo, seu pai vai continuar sendo medicado, tudo vai continuar sendo normal para ele, dado as medicações que ele precisa, nós não vamos tomar nenhuma atitude sem comunicar à família, e quando esse laudo, quando esse protocolo de morte encefálica estiver encerrado, nós chamamos a família aqui para conversar. Tudo bem? Falei, tudo bem, vou falar que não. Tudo bem. Ela falou, então tá bom, fique tranquilo, a gente não vai fazer nada sem vocês saberem. Falei, tá bom, ok. Aí ela terminou de falar e eu continuei. Da mesma forma que eu estou falando com vocês, eu recebi as informações dela. Aí a hora que ela terminou de falar, eu falei, doutora, fique tranquila, viu, porque eu estou reagindo dessa forma, não é porque eu sou um cara frio, não. Mas esse homem aqui, o meu pai, nós somos cristãos, eu comecei a falar para ela, nós somos cristãos, e meu pai me ensinou, ela nem deixou eu terminar de falar, ela falou, Marcos, eu entendi, é a sua fé. É a sua fé que te faz estar da forma como você está recebendo essa informação. E ela encerrou a nossa conversa, ela saiu, e eu me despedi do meu pai. Eu cantei para ele uma canção que eu sabia que ele gostava, eu sabia que ele já não estava mais ali. Ele já não estava me ouvindo mais. Tenho certeza disso, ele já estava, como o cérebro estava comprometido, ele não tinha condições de me ouvir, mas eu cantei uma canção que ele gostava de cantar, da harpa cristã, e eu me despedi do meu pai. Falei para ele, vai ao encontro daquele a quem você pregou para mim, a quem você ensinou eu a amar e a seguir, vai ao encontro daquele quem você amou por toda a vida. Queridos, não era porque meu pai não, mas pensa num cara fiel ao Senhor. Pensa num homem que nunca teve títulos, que nunca foi consagrado a nada, mas era um cara que abria a igreja, limpava a igreja, dava testemunho, cantava o hino da harpa, falava sobre a palavra de Deus, pregava, era o homem que fechava a igreja, era o homem que zelava, tinha um cuidado tremendo, ele não podia ver um papel caído no solo da igreja que ele ia lá e pegava, tamanho era o zelo daquele homem, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Esse era o meu pai. E ele foi sem títulos, mas ele foi como homem de Deus. Eu sei onde ele está agora, glória a Deus por isso. E eu falei, vai ao encontro daquele a quem o Senhor apresentou a nós. E eu dei um beijo na sua testa e saí do hospital, saí. Parecia que eu estava, sei lá, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu não entendia o porquê da minha reação daquela forma, eu não conseguia esboçar, não conseguia chorar e nada saía de mim. E eu saí do hospital. E lógico que quando eu cheguei lá embaixo, que aí eu vi os meus familiares, estava minha cunhada me esperando para poder subir, ela ia ver meu pai depois. Dos filhos eu fui o último, mas teve minha cunhada ainda, Lourdes, que viu ele depois de mim.
E aí eu peguei o telefone para falar com a Renata e com o meu irmão. Aí quando você vai falar para alguém, você sente, né? Vem aquele nó na garganta, aquele negócio entala. Você fala, poxa vida, eu estou falando do meu pai, é meu pai que está indo, é meu pai que está partindo. Dá aquele nó, aquela coisa toda, mas tudo bem, passou. Eu fui para casa, à noite eu fui na casa da minha mãe, e lá nós estávamos reunidos, e meus irmãos já falando a respeito de plano funerário, de caixão, aquelas coisas, um assunto que você nunca espera tratar, querido. Eu nunca imaginei a morte dos meus pais, eu nunca parei para pensar na morte dos meus pais, e eu sei que cada um de vocês, talvez aqui também, nunca tenham feito isso. Eu nunca parei para pensar, falar, nossa, o dia que meu pai morrer, como é que vai ser? O dia que minha mãe falecer? Eu não pensava a respeito, e eu continuo não pensando a respeito da minha mãe, porque minha mãe está aí vivona, está viajando, está bonitona lá no interior agora, descansando um pouco, de todas as correrias que ela teve depois que o pai faleceu, e eu não fico imaginando essas coisas. Então ali naquele momento eu comecei a experimentar o quê? A presença do Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a experimentar o consolo, o conforto que muitas vezes nós falamos para as pessoas. Que o Senhor te conforte, que o Espírito Santo de Deus te abrace, que Ele te traga consolo. Nós falamos, nós lemos, nós entendemos, mas nós só vamos realmente a fundo nessa questão quando nós passarmos pela situação que nós precisarmos do consolo e do conforto do Espírito Santo de Deus. E eu comecei a entender ali que quem estava fazendo aquilo comigo era o Espírito Santo de Deus. Porque eu, pela minha humanidade, pela minha carne, talvez eu já estivesse desesperado, mas não foi o que aconteceu. E queridos, no outro dia, pela manhã, a médica falou sobre a entrada do protocolo que ela ia dar. No outro dia, quando foi 5 e pouco da manhã, né, o meu telefone tocou, era meu irmão, falou, Marcos, os médicos estão ligando para a gente ir lá para o hospital, para a família ir para o hospital, levando os documentos do pai. Eu falei, ok, dá só um tempinho para eu me organizar e nós vamos. E a gente já sabia o que estava acontecendo, né? Não precisa ser nenhum expert, né? Quando eles chamam assim para ir para o hospital com documento, você já sabe o que vai acontecer. Nós chegamos lá, conversamos com o médico veio, o psicólogo veio primeiro, que é sempre assim, o psicólogo vem para preparar o caminho para o médico vir com a lapada final, né? E aí o psicólogo veio, levou a gente para uma sala, o médico veio e começou a fazer os rodeios, com um monte de papel na mão, ele sentou numa maca, a gente aqui, os filhos reunidos, e ele começou então, o seu Daniel, há 3 meses atrás, teve um AVC, e a gente, vai doutor, vai, acelera. E aconteceu isso, mas quando foi nessa madrugada, o senhor Daniel teve uma parada cardíaca, nós tentamos reanimá-lo, mas ele não voltou. Queridos, pensa num clima que estava acontecendo ali naquele momento, os médicos esperando a gente puxar os cabelos, os meus irmãos, coitados, um deles nem tem mais cabelo, ia puxar o quê? Os médicos estavam esperando a gente se desesperar, o choro da minha irmã, talvez, porque a mulher é mais frágil, mais sensível, mas ninguém esboçou nenhuma reação, a não ser dizer para o médico, muito obrigado. Obrigado pelos que vocês fizeram pelo meu pai, obrigado por tudo, o tratamento que vocês deram, obrigado. Foi a única coisa que saiu dos nossos lábios. Nós saímos de lá, fomos para fora, e eu, pensa, nunca imaginei isso, queridos. Eu fui o cara que tive que, junto com meu irmão, resolver toda a burocracia de velório, enterro, papéis do meu pai, ainda, sabe, você faz algumas brincadeiras nessa hora, não tem que fazer para descontrair. Lá na funerária, meu irmão fazendo gracinha, porque disse que meu pai não precisava de sapato no caixão, porque ele não ia andar mesmo onde ele estava indo, agora não precisava do sapato, né? Ele ia até andar, mas não precisava do sapato para isso. E queridos, eu resolvi toda a burocracia, no outro dia pela manhã fui para o cemitério, fui o primeiro a chegar lá, o primeiro dos filhos, cheguei, atendi o cara da funerária, fui lá quando entrou o corpo do pai no velório, eu peguei os papéis, assinei, conversei com todo mundo. Queridos, eu não consegui chorar, e eu estava me achando, me sentindo assim mal, porque eu não conseguia fazer. Até o meu amigo o Du falou para mim, falou, Marcos, vive o luto, né? Vive o luto. Ele acho que entendeu que eu estava meio acelerado, ele falou, vive o luto, você precisa viver isso, você precisa chorar. Eu falei, mas eu não consigo chorar. Eu não consigo chorar. Eu estou sentindo a morte do meu pai, só que eu não consigo esboçar reação. E queridos, quem pode fazer isso conosco, senão o Senhor? Ele precisa usar alguém da família para estar forte num momento como esse. Ele precisa se usar de alguém, para que alguém esteja firme para resolver essas questões. E é o Espírito Santo quem faz isso. O Senhor falou, eu vou deixar o Consolador para vocês. E eu senti, fui prova viva disso, que é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida, é Ele quem vai consolar, confortar, fortalecer. E é isso que Ele tem feito comigo. É isso que Ele tem feito comigo. Né? Às vezes eu estou sozinho assim, eu dou uma choradinha, de madrugada se eu estou sozinho, lembro do meu pai, das brincadeiras, pego alguns vídeos dele cantando com a gente, que ele adorava. Quando os filhos se reuniam na casa dele para cantar, ele era o maestro, né? Aí ele se sentia assim, parecia que ele ia voar. Ele
gostava de estar junto com os filhos, quando nós estávamos reunidos na casa da mãe, para cantarmos louvores ao Senhor. Era para ele assim, era um privilégio muito grande. Ele se sentia muito honrado por aquilo. E eu coloco alguns vídeos e eu choro com aquilo. Mas em todo o tempo, querido, eu sinto o cuidado do Senhor na minha vida. Isso é prova de que Ele está comigo. Isso é prova de que o Senhor está com você. Quando você estiver passando por uma situação que você não entender porque você está tão forte, saiba que é o Senhor que está cuidando de você. É o Senhor que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença dEle que deva estar e precisa estar conosco aonde nós vamos, aonde nós entramos, aonde nós saímos. A presença de Deus tem que estar conosco. Nós precisamos ir em todos os lugares em que a presença do Senhor pode estar conosco. Aleluia! Então, queridos, essa é uma experiência pessoal que eu tive com o consolo, o conforto e a força do Espírito Santo de Deus em mim. Glória a Deus por isso. Mas há também a manifestação da presença de Deus quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos aqui reunidos em comunidade. A presença de Deus, ela é notada quando nós estamos reunidos nos pequenos grupos, quando nós ajudamos o irmão necessitado, quando nós atendemos aquele que está debilitado, precisando de uma ajuda, às vezes até financeira, às vezes de uma cesta, de um alimento. A presença do Senhor é notada nisso. A presença do Senhor é notada quando nós servimos uns aos outros. A presença do Senhor é notada na igreja, quando nós estamos reconhecendo quem é o Senhor. No momento do louvor, em que nós estamos aqui falando sobre os atributos de Deus, e a atmosfera é mudada pela presença de Deus, nós podemos sentir isso, nós podemos ver a presença de Deus, nós podemos reverenciá-lo, nós podemos entender que Ele está em nosso meio, porque quando a atmosfera é mudada pela presença de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós podemos entender que é a presença de Deus, aleluia. Então em nosso meio Ele se manifesta quando há rendição, quando há entrega da nossa parte, quando nós realmente nos despejamos, nós abrimos nosso coração, nós nos rasgamos diante dEle e dizemos que tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle. Nós vemos que a manifestação dEle se faz notória através da mudança da atmosfera pela sua presença. Na natureza o Senhor se revela através da criação. Salmos 19 verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Queridos, quem fez os astros foi o Senhor. Foi Ele quem fez todas as coisas, Ele que fez o firmamento, foi Ele quem colocou as estrelas lá no céu. Você pode imaginar, você hoje pega algumas coisinhas, um quebra-cabeça, você vai montando, né, as pecinhas, você vai colocando, e existem uns quebra-cabeça que dá trabalho mesmo, quebra a nossa cabeça, né, Karina? Que você nunca encontra o encaixe daquela peça, e você vai montando o quebra-cabeça até aquilo ficar bonito, perfeito. Olha, deu certo, é a imagem que está na caixa, foi a imagem que eu reproduzi. Você imagina Deus formando toda a natureza, toda a criação, imagine Deus colocando os astros ali, colocando, firmando todas as coisas. Tudo revela a grandeza do nosso Deus, tudo revela que é Ele quem está. A natureza não veio por acaso, por um estrondo, aconteceu, a natureza apareceu, caiu uma bomba e tudo se fez. Não, querido, tudo é por Deus, tudo tem a presença de Deus, tudo é marcado pela presença de Deus, aleluia. Então na criação nós vemos o cuidado do Senhor, nós vemos a manifestação da sua glória também. E agora, no terceiro tópico que eu coloquei, como nós podemos experimentar a presença de Deus? Vai parecer repetitivo, você já ouviu no primeiro domingo, no segundo domingo, mas há coisas que são necessárias serem repetidas para que nós busquemos fazer com que elas se tornem hábitos em nossas vidas, e de uma forma natural nós vamos aderir àquilo e nós vamos ter aquilo todos os dias. Então hoje eu quero falar sobre experimentar da presença de Deus. A primeira delas é através da oração, através da comunicação com o Senhor, através do contato com o nosso Pai. Ele está sempre aguardando, sempre esperando que nós vamos até Ele, que nós entremos no nosso lugar secreto e tenhamos esse momento de comunhão com Ele. Então através da oração é o primeiro ponto no qual nós podemos experimentar da presença do Senhor Jesus. O segundo é a leitura da palavra de Deus, querido. A bússola que nós temos, a bússola que nós precisamos, que é o nosso guia. Nós precisamos ler, como é importante nós lermos a palavra, que é fonte de vida, que é orientação. Ela tem, meu Deus do céu, ela tem respostas para todas as coisas. Todas as coisas. Desde o nascimento de um bebê até a morte de um idoso, ela tem orientação para todas as coisas, para tudo que nós vamos fazer. A palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos guia e ela nos dá um norte, ela nos dá uma visão. Através da adoração,
O que é adoração? Adoração não é quando nós estamos aqui louvando, quando está acontecendo um momento de louvor. Louvor é falar sobre os atributos de Deus, elogiá-lo através da canção, elogiá-lo através de palavras, isso é louvor. Agora, adoração é uma vida de dedicação a Deus, é uma vida de entrega, de devoção. As pessoas não falam, sou devoto de Maria, sou devoto. Nós somos devotos de Deus, o único digno de ser adorado e de ser enaltecido, engrandecido, de receber honra, de receber glória, de receber poder. Esse é o nosso Deus. Então, através da adoração, através da nossa devoção a Deus, nós podemos ter contato e sentirmos a sua presença. É a dedicação da nossa reverência a Deus, do nosso cuidado com Ele, com as coisas dEle, do nosso serviço a Ele, daquilo que nós fazemos a Ele. Isso é adoração e nós podemos experimentar a sua presença. Através da comunhão, como é importante, querido, nós temos relacionamentos saudáveis com os nossos irmãos. E está aí uma coisa que às vezes nós não valorizamos tanto. O pastor fala muito aqui, queridos, quando terminar o culto, não vai embora correndo. Dá um abraço no seu irmão, fale com o seu irmão, pergunte se ele está bem, mas perguntar se ele está bem de verdade. Não é só olhar e falar, Adilson, tudo bem? Estou bem, tá beleza. Não, beleza, tchau. Vai para sua casa, eu vou para a minha, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Não é isso, é saber mesmo, é você olhar nos olhos do irmão e enxergar o que há lá dentro. Perguntar se ele está bem, mas com a intenção de que se ele falar para você, eu não estou bem. Se ele de repente começar a chorar na sua frente e falar, eu estou mal, muito mal, que você tenha a sensibilidade de cuidar dele, como o Senhor cuida de você. Que você tenha a sensibilidade de deixar a presença do Senhor emanar de você para a vida do seu irmão, para que você possa cuidar dele neste momento difícil. Então, através da comunhão, também se é manifesta a presença de Deus. A obediência é um outro ponto que nós precisamos preservar e colocar em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós obedecemos à vontade do Senhor, essa obediência nos aproxima da presença de Deus. O próprio Jesus, quando veio, ele falou assim, olha, eu vim aqui, mas eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou, como diz lá em João 6,38. Eu vim, mas eu não vou fazer a minha vontade. Eu estou aqui, tudo que eu fizer vai ser para agradar o meu Pai, para obedecer ao meu Pai, para fazer aquilo que meu Pai quer que eu faça. Será que nós estamos dispostos, querido, a abrir mão da nossa vontade para fazermos a vontade de Deus? Às vezes nós queremos a presença, às vezes nós queremos ir mais fundo, às vezes nós desejamos, nós oramos, nós buscamos. Mas será que nós estamos dispostos a abrir mão e falar, não, isso aqui eu não quero mais, porque eu quero agradar a Deus. Eu sei que isso aqui é muito difícil para mim, eu tenho isso aqui assim como algo muito precioso na minha vida, mas eu vou deixar, porque eu preciso agradar ao meu Deus. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós já deixamos tudo? Será que há alguma coisa que nós precisamos deixar ainda? Às vezes é bonito falar, é legal, vamos mais fundo, vamos mergulhar. Às vezes nós cantamos, eu não quero ficar com água somente pelos atelhos, pelos joelhos e pelos lombos, viu, queridos? Que eu tomei bronca outro dia, eu cantei essa música, e eu fazia lombos e colocava a mão aqui. Cheguei em casa, a Renata falou, você está fazendo as coisas erradas, lombo não é aqui não, filho, lombo é aqui. Falei, tá bom, os irmãos entenderam, é que minha mão não ia até lá embaixo, eu só fiz assim para mostrar onde era o lombo, lá atrás. Então, queridos, não adianta nós falarmos que nós queremos ir mais fundo com o Senhor, não adianta nós falarmos que nós queremos mergulhar, eu quero ir mais fundo, não quero ficar só no raso, molhando o pezinho, a ponta do dedo, a unha encravada, eu quero ir mais fundo com o Senhor. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão da nossa vontade, se nós não estivermos prontos a amar sem reservas, se nós não estivermos prontos a chorar realmente com os que choram, se nós não estivermos prontos a se alegrar com os que se alegram, o pastor diz aqui sempre, isso fica marcado para mim, que chorar com os que choram às vezes é fácil, mas eu quero ver alegrar com os que se alegram, porque quando você se alegra com aquele que está alegre, é porque o que está alegre recebeu algo muito grande, então você tem que se alegrar com ele também, e às vezes quando aquele que está alegre está contando a sua bênção, o seu testemunho, tem irmãos que por dentro ficam se remoendo e falando, poderia ser comigo. Oh Deus, tu não me vê, tu não me enxergas, eu estou aqui, eu sou teu filho, sou teu servo, mas está mordendo, e se morder, querido, sai veneno. Por quê? Porque não tem a capacidade de se alegrar com os que se alegram, e é o que nós precisamos fazer, chorar na tristeza, mas também se alegrar na alegria do nosso irmão. Então é fazermos a vontade do Senhor, a vontade dEle nos aproxima dEle, obedecemos a Ele, nos aproxima dEle. Se você ama ao Senhor, querido, a obediência a Ele vai se tornar algo muito fácil para você. Se você realmente ama o Senhor de todo o seu coração, vai ser fácil para você obedecê-lo, porque vai se tornar algo leve. Quando você faz alguma coisa, vamos colocar aqui o casamento, vamos lá, né? O homem e a mulher, o casamento. Você ama a sua esposa,
Você, mulher, ama o seu marido. E quando, é lógico que às vezes fica meio cansativo, mas é lógico que quando a sua esposa pede alguma coisa para você, você faz porque você a ama. Às vezes você faz para não tomar um chacoalhão depois, né, Fernanda? Às vezes a gente fala, vou fazer porque eu sei que senão o caldo vai entornar lá em casa e vai dar ruim. Como diz o pastor Fábio, azé do pé do frango, né? Azé do pé do frango. Mas você faz pelo seu filho. Nós amamos os nossos filhos e nós fazemos as coisas para ele de coração. Nós damos de presente aos nossos filhos, às vezes, coisas que eles querem. O meu irmão, uma vez, o filho dele veio para ele pedir um negócio, falou para ele: pai, eu sei que não mereço, mas ele falou desse jeito: pai, eu sei que eu não mereço, mas eu te peço, eu preciso de algo assim. Ele falou para meu irmão entendeu que ele também não merecia a graça, ele também não merecia o perdão dos pecados, ele não merecia o favor de Deus, e o Senhor o alcançou. E meu irmão entendeu isso, essa relação, e ele falou: tá bom, filho, eu vou te abençoar, eu vou te dar aquilo que você precisa. E nós amamos os nossos filhos, e nós fazemos, nós damos a eles, nós obedecemos. Nós não obedecer ao nosso filho, mas obedecer ao desejo, à vontade que ele tem, e nós fazemos. Então, quando nós amamos as pessoas, nós fazemos com facilidade. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos obedecê-lo com prazer, com amor. Não vai ser pesado obedecer, não vai ser pesado fazer a vontade dEle, porque nós o amamos, nós o desejamos, nós o queremos mais e mais. Então que nós possamos obedecer à vontade do Senhor, para que nós tenhamos mais da presença dEle também em nossas vidas. Amém, queridos? E o quarto ponto são os benefícios da presença de Deus. Ah, Marcos, mas há benefício? Há benefício. Embora nós não o busquemos por aquilo que Ele pode fazer, Ele pode fazer infinitamente mais. Embora nós não o desejemos apenas por aquilo que a mão dEle pode nos dar, Ele pode nos dar infinitamente mais. Mas a palavra dEle nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino, quando nós cuidamos daquilo que é do reino, até na quinta-feira nós falamos ali na sexta-feira, que eu estive na célula dos nossos irmãos ali, nós falamos a respeito disso. Quando nós cuidamos das coisas do reino, o Senhor cuida da nossa casa, Ele cuida daquilo que é nosso, Ele cuida, queridos, dos detalhes, como eu disse no começo, Ele cuida sim, Ele cuida. Eu sou prova disso lá na minha casa. A partir do momento que nós dissemos sim ao chamado do Senhor para as nossas vidas, nós começamos a ver as mãos do Senhor trabalhar na nossa casa, a cuidar dos nossos celeiros, a cuidar das nossas finanças, a cuidar dos nossos filhos, a cuidar dos estudos dos nossos filhos, a cuidar do carro que nós queríamos, que nós desejávamos. Em tudo nós podemos ver as mãos do Senhor, porque a palavra dele é verdadeira, e ela diz para nós buscarmos primeiro as coisas que são do alto, e as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Ele pode dar sim, mas nós não o amamos por aquilo que Ele pode fazer, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer. Entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para morrer por nós, para o perdão dos nossos pecados, para nos religar com Deus, e para nos dar o direito à vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Mas assim mesmo, nós não o buscando por aquilo que Ele pode nos dar, a presença dEle pode nos trazer paz, a paz que excede a todo entendimento. Pastora Leila ontem pegou isso aqui, na hora que eu entrei com o pastor Fábio aqui, ela estava falando justamente isso, a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7, olha lá, o que diz Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, ou seja, é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que ela não se relaciona com aquilo que o dicionário diz ela ser. No dicionário, se você buscar lá, diz assim, que a paz é uma condição de um país que não está em guerra, que é repouso, que é silêncio, que é sossego, que é tranquilidade da alma, que é união e que é concórdia. Ou seja, está tudo bem, aí é paz. Eu estou aqui na minha casa, as crianças saíram, a mulher foi para a igreja, porque hoje tem conferência de mulheres, e eu vou ficar em casa no sofá sozinho. Hoje eu estou em paz, vou ficar tranquilo, ninguém vai mudar o canal da televisão, eu posso ver o futebol, ou eu posso ver uma série que eu estava maratonando, que tive que parar, porque a criança queria ver um desenho animado na televisão, e eu estou em paz, hoje eu estou sozinho dentro de casa.
Essa é a paz que o dicionário diz que é o sossego, a tranquilidade. Não há gritos, não há choro, não há clamores, aí é paz. Mas isso é o que o dicionário diz. Mas o meu Deus diz que a paz que Ele nos dá é a paz que excede a todo entendimento. Ou seja, eu não consigo entender, eu estou diante de um vendaval, uma tempestade na minha casa, querido. Estou vivendo um momento de luto, a casa ruiu, caiu tudo, mas eu estou em paz. E eu não estou entendendo porque eu estou em paz desse jeito. É a paz de Deus que está em você, que excede a todo entendimento humano. É uma paz que nós não conseguimos medir diante daquilo que nós vemos, mas é a paz de Deus que excede todo entendimento. E é uma paz que vem quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas. É a paz que eu pude sentir diante do luto. É a paz que vem para a mulher que a pastora ontem ministrou aqui. Ela falou sobre a mulher que perdeu a filha, depois perdeu o marido. E quando ela foi atender essa mulher, a mulher transmitia uma paz. Ela achou que fosse encontrar uma paciente sofrida, chorosa, nervosa, ansiosa, e ela encontrou uma mulher que transmitia paz, porque aquela mulher aprendeu a descansar no Deus que traz a paz, que excede a todo entendimento. Aleluia! Isso é o que a presença de Deus pode trazer para mim e para você. Além da paz, a presença de Deus nos traz força. Deus nos capacita a fazer coisas que nós às vezes nos achamos incapazes de fazer, assim como nós falamos de Gideão lá no começo. Coisas que nós achamos que não vamos dar conta de fazer. Eu não sou, eu não posso, eu não vou, não dá para mim, não vai. O Senhor nos capacita a fazer. O Senhor nos chama e diz: eu estarei com você, vá, eu te darei força, eu estarei com você. Assim como Ele falou para Gideão: vai na força que você tem, porque a força que Gideão tinha era a força de Deus. Ele diz hoje para mim e para você: você é capaz, vai, porque o que está em você é a minha presença, então você pode. Se você tem a presença, você pode, querido, porque não é por nós, não é por nós que nós cantamos, não é por nós que nós falamos, não é por nós que nós dirigimos célula, não é por nós que nós atendemos as pessoas, porque se fosse por nós mesmos, queridos, tem casos que às vezes você mataria a pessoa. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Às vezes acontecem casos que você vai na sua vontade e fala: olha, Senhor, se fosse por mim, se eu fosse o juiz dessa causa, se não fosse o Senhor, eu daria o veredito de morte, eu desceria a espada de alto a baixo e acabaria com a vida dessa pessoa. Querido, isso é o humano, isso é o eu. Esse sou eu, é o eu humano que vai gritar diante de situações que você acha que não tem mais solução. Mas a presença do Senhor em nós faz a diferença. A presença desse Deus em nós é que faz a diferença. E é Ele quem governa, é Ele quem julga as causas, é Ele quem se move através das canções, é Ele que se move através da palavra que sai dos lábios do pastor, porque é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Então nós não podemos na força do nosso braço. E se nós fizermos na força do nosso braço, querido, nós vamos nos cansar, nós vamos fatigar, e nós podemos até querer desistir de todas as coisas, porque por nós mesmos nós não damos conta. Então é o Senhor quem nos traz essa força. O Senhor ainda nos dá direção, Ele nos guia em todos os caminhos da nossa vida. Diante de várias situações é Ele quem nos guia. O Guilherme, quando ele saiu eu não sei mais nem como chama, na minha época era colegial, era ginásio, agora eu não sei mais como chama. Faz tanto tempo, Adriana, que eu parei, que eu já estou perdido no tempo. Eu não sei como é que a gente pode trazer essas nomenclaturas. Só um pouquinho, Fernando, assim, ó, só um pouquinho de tempo. Mas o Guilherme, quando ele terminou o 8º ano, na época ainda não tinha o 9º, né? Na sua época tinha? Então era o 9º. Quando ele terminou, ele foi estudar numa fundação, e ele ia fazer a prova para ser aceito, as vagas que haviam lá na fundação. E ele estudou, quer dizer, depois nós descobrimos que ele não estudou tanto, mas ele se preparou para aquela prova, e no dia dele fazer a prova, ele veio para eu orar por ele. Eu orei, eu falei: Senhor, o Guilherme se preparou, e Deus falou: ele não se preparou tanto, mas eu não sabia, ele não havia contado para mim. Eu falei: Senhor, o Guilherme se preparou para essa prova, ele deseja entrar nessa fundação, ele deseja estudar, e era uma fundação muito boa. Quem conhece Salvador Arena, ali em São Bernardo, que é do grupo da termomecânica, eles têm uma fundação, o ensino dos caras é muito forte, e ele queria, e nós também queríamos que ele fosse, e também ia nos aliviar, né, irmão, que não ia precisar pagar o colégio, né, não ia ter mensalidade, lá era fundação, gratuito. E eu orei e eu falei: Senhor, ele se preparou para isso, mas a resposta vem do Senhor. Se o Senhor achar que é melhor para o Guilherme entrar na fundação, amém, seja assim, mas se não for também, amém também. Então, era o quê? A oração pedindo a direção do Senhor. Se fosse para ele ir, se o Senhor estivesse naquele negócio, que tudo desse certo. Mas se o Senhor não fosse, então que não desse. Porque nós precisamos da direção do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Na nossa caminhada, nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor. E por fim, queridos,
o propósito, a presença de Deus nos mostra que nós temos um propósito maior na vida. Nós não somos um Zé Ninguém, um Zé Ruela, como diz aí no mundo. Nós não somos um largado, nós não somos um desprezado, mas nós somos uns filhos de Deus. Fomos comprados por um alto preço, um sangue derramado no Calvário, foi o preço pago por mim e por você. Nós temos um propósito maior, nós temos um futuro, nós temos um amanhã, nós temos garantido no Senhor a vida eterna, nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco no dia mau, no dia bom, em qualquer situação, Ele estará conosco. Então nós temos um propósito maior na nossa vida, que a presença do Senhor nos traz. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. E com isso, eu caminho finalizando, dizendo mais uma vez para você, como eu disse lá no início, de que a verdade para mim e para você é uma só. A presença de Deus é sem dúvida a maior bênção que o homem e a mulher pode receber. Todo aquele que precisa, todo aquele que tem necessidade, quando encontrar, vai entender que ele jamais conseguiria alcançar ou viver aquilo que ele está vivendo diante da transformação que a presença de Deus fez na vida dele, se não fosse a presença de Deus. Tudo que o homem e a mulher precisa é da presença de Deus. Nós dependemos dela e sem ela nós não podemos nada. Nós precisamos da presença do Senhor a todo momento. Então que nós possamos, querido, através de tudo aquilo que nós já ouvimos, desde o primeiro domingo, a pastora Sandra pela manhã, o pastor Fábio à noite, Davi domingo passado de manhã, o Neno domingo à noite, hoje pela manhã o pastor Fábio novamente, agora por mim, Marcos, aqui, que nós possamos ter uma ação diante disso, que nós possamos ter uma ação diante dessa palavra. O Senhor nos convida hoje a tomar uma atitude, darmos um passo de fé, porque se nós apenas ouvir e não tomarmos nenhuma ação, nada vai mudar. O Senhor está pronto para fazer, o Senhor está pronto para se manifestar, o Senhor está pronto para se mover, para nos dar mais dele. Mas será que nós estamos indo até ele, estamos indo à fonte, estamos querendo mergulhar mais fundo realmente no Senhor? Então que nós tenhamos uma ação de buscar a presença de Deus de uma forma mais profunda, mais intencional. Que nós realmente nos tranquemos no nosso quarto para buscar o Senhor de forma intencional. Falar: Senhor, hoje eu quero buscar mais do Senhor, hoje eu quero buscar mais a sua presença. Que nós possamos realmente com ardor, com fervor, ter mais fome e mais sede da presença do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Se coloque em pé. Eu quero orar com você agora para finalizar. Orar para que o Senhor realmente abra o nosso coração para isso. Que tudo aquilo que nós já ouvimos desde o primeiro dia e que nós vamos continuar ouvindo ainda até o encerramento do mês, realmente possa fazer um efeito muito grande em nossas vidas, que possa realmente frutificar e produzir em nossas vidas frutos realmente viçosos, frutos poderosos daquilo que nós buscamos e encontramos na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.